Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valmirton e hoje a gente vai comentar um pouco sobre revisão sistemática. Então, o que vem a ser esse processo, né, de desenvolvimento de revisão sistemática? Justamente quando os alunos estão procurando aí trabalhos de iniciação científica, mais o aspecto de mestrado, doutorado e pós-doutorado, tem uma característica um pouco mais de aprimorar essas revisões sistemáticas. Então a gente tem aquele aspecto não só de revisão de literatura, que é mais aplicado em TCC, final de curso, né? E o que a gente observa é que cada vez mais o número de publicações com foco mais específico está sendo direcionado para a revisão sistemática. Então, o que vem a ser essa característica de revisão sistemática? Na verdade, é uma pesquisa original que o aluno faz, o acadêmico faz, né? Mais com foco no mestrado, doutorado, mas a gente tem observado isso também não só nessas categorias de mestrado, doutorado, mas também de alunos de graduação. A gente tem observado excelentes revisões sistemáticas, né, no qual eles são colocados em grupos já consolidados aqui no país e esses trabalhos são muito bem vistos, né. Antigamente o pessoal falava assim, olha, revisão sistemática, não é lá essas coisas, o trabalho não é muito bom. Eles falavam que também não tinha tanto peso. Hoje a gente está observando que já está mudando um pouco essa ideia, porque quem faz uma revisão sistemática é ainda mais associado com a meta-análise. A gente observa que não é tão fácil assim do jeito que o pessoal achava que era. Então existem cálculos estatísticos aí, num segundo momento, quando envolve meta-análise. Né? Mas o foco principal nosso hoje é a revisão sistemática. Então o que a gente está querendo dizer hoje nesse processo de revisão sistemática? Revisão sistemática vai ser um processo no qual você vai ter uma questão de pesquisa estabelecida. Nessa questão de pesquisa estabelecida, o sujeito da sua pesquisa vão ser os artigos. Então aí é que está a grande importância de saber selecionar bem os sujeitos. Então existe um processo que a gente segue nessa parte de seleção para tentar avaliar principalmente nesse sentido, né, de poder observar que cada vez mais a revisão sistemática está se tomando conta de publicações importantes, né, no meio nosso acadêmico. Então a revisão sistemática ela tem uma abordagem justamente para diminuir os vieses. O que seriam esses vieses? Seriam os erros aleatórios que ocorrem em qualquer tipo de estudo. Então a revisão sistemática ela tem essa tendência de quando você coloca ela num padrão sistemático de tentar reduzir esses vieses. Não quer dizer que não ocorra. Então pode ocorrer. Então como a gente está falando que o sujeito dos estudos está relacionado à questão dos artigos, então a gente tem que saber escolher bem esses artigos. Porque senão a gente vai também ter uma ideia de vieses nessa relação aí de sujeito. Então é um método que a gente segue, né, que pode incluir ou não a meta-análise. Então tem gente que fala assim, olha, eu vou fazer uma revisão sistemática, mas eu quero uma meta-análise. Você bate o olho e fala assim, olha, primeiramente eu tenho que saber se vai ter uma revisão sistemática. Agora, pode ser que os estudos sejam tão heterogêneos, tão diferentes um do outro, mesmo obedecendo à questão sistemática, que não tem como você padronizar ou também estabelecer essa ideia de sistematização. Tá? E aí a gente coloca lá no programa e o programa diz para nós se tem essa outra informação ou não. Então tá aí a grande importância que a gente fala nesses pontos desses estudos de revisão sistemática e meta-análise. Tá? Agora tem uma questão que a gente pode até apontar que o pessoal gosta muito de comparar. Se você observar nesses sites, nesses outros propagandas de YouTube, canal de YouTube, o pessoal sempre gosta de comparar alguns contextos sobre revisão sistemática tradicional e revisão sistemática realmente a que a gente está apontando aqui. Então existe grande diferença. Tá? É importante salientar como seriam essas questões de diferença, sabe? Porque tem profissionais, até mesmo relacionado da área mesmo, que não sabe apontar essas diferenças, sabe? Então é importante a gente saber definir muito bem quais são as diferenças. Principalmente, quando você fala de uma revisão sistemática tradicional, ela tem umas características subjetivas. O que quer dizer isso? É um grupo de autores que se reuniram num determinado tema e eles apontam ideias em direção àquele tema. Pronto. Questão tradicional. Grupo de autores, uma ideia sobre aquele determinado tema. Numa revisão sistemática, existe um grupo de autores no qual eles seguem um protocolo e apontam não é somente a sua ideia, mas é onde é que está indo a evidência. Então aí tem uma grande diferenciação.
Aqui na tradicional existe um ponto de vista de um grupo de autores, e aqui na sistemática existe um ponto de vista de evidência, no qual ela é reprodutível. Então, se ela é reprodutível, eu tenho como multiplicar. Eu sigo lá o protocolo, ela colocou aqueles mesh termos, aquelas palavras, aquelas ideias, aquela situação, e se colocou aquilo deu certo, então outra pessoa em qualquer lugar do mundo pode replicar aquilo. Já no método tradicional, você não tem esses parâmetros para seguir. Então, pode ser que tenha uma ideia, pode ser que existam mais ideias que surjam para um determinado parâmetro que esse autor quer seguir. Então, é uma ideia que talvez a gente pode falar, olha, a ideia está correta, o grupo seu está correto, a ideia é perfeita, mas existem então vieses, né? Então, aí que a gente observa dentro dessas pesquisas, que fala, olha, tem um grupo A que aceita mais essa ideia, tem um grupo B que aceita mais essa outra ideia. Qual dessas ideias a gente vai seguir? Então, quando você tem um padrão, uma questão de sistematização, você consegue delimitar ou falar, olha, vamos para aquele caminho ali. Tá? Então aí é a grande importância também de uma revisão sistemática. Né? Você consegue apontar estudos que estão em tendências e até mesmo direcionar essas pesquisas. Como assim? Tem algumas pesquisas que não precisam ser feitas, porque a gente já sabe a resposta, já tem a ideia dessa resposta. E como a gente está conectado no mundo, internet, então a gente fica mais fácil. Fala, olha, existe um medicamento que ele é muito bom para o coração. Então eu não preciso testar mais esse medicamento. Eu preciso testar esse medicamento mais 10 anos para saber se ele é muito bom para o coração? Sim ou não? Você não precisa ficar debatendo isso, essa questão de se falar, olha, o medicamento ele é muito bom, porque você já sabe. Então, esses próximos 10 anos, talvez seria ideal a gente estudar outro tipo de medicamento seja mais eficiente. Né? Então, a questão que a gente tenta colocar nesse ponto de vista de medicamentos é super importante. Tá? Isso aí a gente vai comentar depois, mais um pouco para frente, como seria essa questão de medicamento, esses pontos aí, colocando gráficos e figuras, a gente vai conseguir apontar para vocês um pouco melhor. Uma outra ideia que a gente observa, e apontando aqui para vocês, sobre a questão de a diferenciação de revisão sistemática tradicional e revisão sistemática que a gente está apontando, a tradicional tem um grande grau de incerteza que a gente aponta. Tá? Já a incerteza na questão de revisão sistemática, ela diminui um pouco, por quê? Porque a gente aplica alguns cálculos matemáticos, se for colocando isso para a questão de meta-análise, e apontam essa direção através de probabilidades ou estatísticas, médias ponderadas. E a gente vai tentando desenvolver um trabalho em cima disso também. Então é interessante quando a gente coloca isso, perguntas, né? Tem gente que anda perguntando assim para mim, olha, professor, o que você acha sobre revisão sistemática? É importante? Eu falei, olha, é super importante. A gente fala que ele tem um desenvolvimento complexo, ele tem um desenvolvimento que não é tão fácil de ser feito, mas quando você faz, você se realiza. Agora, a grande dificuldade é como fazer. Então eu preparei alguns outros vídeos aí que existem alguns sabotadores. Dentro desses sabotadores são algumas possíveis ideias que vão tentar te falar assim, olha, você não vai conseguir. Então eu tentei elaborar alguns sabotadores para você já ficar esperto quais são os sabotadores e tentar eliminar eles por todos. Tá? E aí depois eu vou te passar esses links, vão estar aqui no canal. Então você segue aqui nesse canal, dá o joinha aí se você está gostando para a gente verificar se realmente a gente pode continuar com esse tipo de assunto, revisão sistemática, e entre outros assuntos relacionados ao tema, e apontando algumas perguntas para a gente responder. Por exemplo, uma pergunta que me fala muito, revisão sistemática precisa de comitê de ética? O que vocês acham? No ponto de vista que vocês vão avaliar, vocês vão pegar o sujeito que são os artigos. Então, se o sujeito são os artigos, você não vai junto com as pessoas, você não vai analisar as pessoas. Então, esses dados já foram analisados, teoricamente, se você fizer uma busca pelo comitê de ética da produção desses próprios artigos. Os melhores artigos, por isso que eu falo, tem que saber escolher muito bem esses artigos. E a metodologia que estão sendo seguida. Então, o comitê de ética, nesse ponto aqui, você ganha tempo. Então, não estou falando que você vai fazer mais rápido que outros tipos de trabalho, mas você ganha tempo em relação à questão de fazer uma revisão sistemática. E essa comparação que a gente botou aqui, a gente diferencia basicamente nesses pontos, tá bom? E é importante a gente salientar que todo tipo de estudo é importante, sabe? Todo tipo de estudo tem a sua valia.
todo tipo de estudo tem o seu propósito, porque senão eu vou ficar fazendo revisão sistemática para o resto da minha vida, e aí cadê os trabalhos originais? Sem os trabalhos originais eu não consigo fazer revisão sistemática, então por isso que eu preciso também realizar trabalhos originais, porque eles vão formar o futuro rol desses trabalhos de revisão sistemática. Tá ok? Certinho? Então a gente vai continuando aqui e apontando algumas ideias que são importantes aqui para a gente desenvolver o trabalho de revisão sistemática. Até mais.